Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à palestra com Chorhan Adizes sobre o futuro do gerenciamento. Aos interessados, informamos que o certificado de participação no evento ficará disponível no prazo de 7 dias no site do CIEE. Pedimos, por gentileza, que não interrompam a exposição, pois, após a palestra, será aberto um espaço para perguntas. Para fazer a abertura do encontro e saudação ao palestrante, convidamos o Superintendente-Geral do CIEE, senhor Humberto Casagrande. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação muito grande apresentar aqui o Chorhan Adizes, que nos prestigia hoje com a sua presença. E o CIEE tem essa oportunidade de promover um evento internacional, trazendo para cá nossos estudantes, nossos parceiros de empresas e também vários outros interessados no tema. Agradecemos a presença de todos. E, para aqueles que não estão familiarizados, o Instituto Adizes, com sede nos Estados Unidos, ele faz treinamento e consultoria de gestão de empresas e organizações como as nossas. O CIEE tem buscado aqui trabalhar com um ambiente de transformação de gestão, adaptando-se aos novos tempos, e, desde o ano passado, passamos a contar com o apoio do Instituto Adizes. Os nossos principais executivos estão fazendo o programa. Eles fizeram a primeira parte o ano passado, vão fazer a segunda parte esse ano. E a gente tem outros projetos também para desenvolver com o Instituto, além do que teremos novos grupos de pessoas que vão participar do programa. Então, a nossa intenção é fazer uma gestão que integre mais as pessoas, que as pessoas tenham mais liberdade para trabalhar, que consigam formar grupos de trabalho, fazer as coisas evoluírem de acordo com os novos tempos. E, para isso, a gente precisa de ajuda. E o Instituto Adizes tem sido aí o nosso parceiro nisso. Então, além do Chorhan, gostaria também de saudar aqui o Rafael e o Wilson, que são os dois associados do Adizes aqui no Brasil e que nos têm atendido. Bom, o Chorhan Adizes, ele é o presidente e diretor de treinamento e certificação do Instituto Adizes, é graduado em administração de empresas, estudou na Universidade de Colorado, Boulder e Oxford, na Inglaterra. Começou a trabalhar no Instituto Adizes ainda muito jovem, com o pai dele, Ishaq Adizes, que é o presidente e o fundador desta técnica. O senhor Ishaq, ele estava me contando, nasceu no leste europeu, na antiga Iugoslávia, depois migrou para Israel, depois para os Estados Unidos, e, ao longo dessa carreira, desenvolveu o método Adizes, que hoje tem mais de 100 associados no mundo todo. Não é isso? E, então, essa experiência proporcionou ao Chorhan um profundo entendimento sobre a metodologia Adizes. E o Chorhan reside em Santa Bárbara, na Califórnia. Ele estava me dizendo também que está estranhando São Paulo, porque aqui é uma cidade muito grande, e da janela do hotel ele consegue ver o congestionamento o dia todo. Em Santa Bárbara ele não tem isso, né? Então, ele se define como um small city member. E, bom, mas, enfim, sem mais delongas, a ideia qual é? É relatar para vocês a experiência que o CIEE está vivendo, o que nós podemos fazer, o que nós temos feito, e o Chorhan, então, junto com o Rafael, o Luiz, vão aqui tentar passar essa experiência para vocês. Nós ficamos muito felizes de ter aqui bastante gente que se interessou pelo tema, e a gente aqui no CIEE gosta de ter bastante transparência e acessibilidade. É um binômio que a gente procura utilizar muito aqui. Então, transparência no sentido de todo mundo saber o que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo. E acessibilidade, que o CIEE seja acessível a quem quiser fazer parte desse trabalho, dessa organização. Então, essa é a nossa missão, e para isso que nós estamos hoje.
Então, era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos e que tenhamos um bom proveito aí da palestra do Chorhan. Pessoal, boa noite. Tudo bem? Obrigado a todos por estarem aqui hoje. Cada um de vocês recebeu um papelzinho e um bloquinho, né, e canetas, certo? Então, durante a apresentação, quem quiser fazer perguntas, vocês, por favor, vocês anotem, que depois as nossas meninas aqui vão pegar e trazer para a gente, que a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, tá? O que eu vou pedir para vocês? Colocar o nome e o e-mail de vocês, além da pergunta, claro, porque a gente não tem muito tempo para essa parte de perguntas, né, e respostas, porque depois a gente tem também um coquetel por volta das 8:45, mas a gente tem o compromisso de responder para vocês todas as perguntas, certo? Junto com o Chorhan, não nesse momento, mas quem não tiver pergunta respondida, a gente vai responder por e-mail, tá bom? Então, obrigado. Casagrande, você poderia voltar um pouquinho? Eu tenho aqui só um presentinho para você, um gesto de apreciação. Na Adizes, parte da nossa metodologia, fala que há uma disciplina da gestão. E isso não é algo que você possa fazer assim por acaso. E um símbolo dessa disciplina é justamente o sino, que ajuda a gente a começar sempre no horário certo e terminar no horário certo. Então, eu gostaria de agradecer com este gesto, com este sino. Hoje eu vou falar sobre o futuro da gestão. E antes mesmo de começar a falar sobre esse tema, vamos tentar entender por que nós precisamos da gestão. Eu acho que talvez haja alguns anarquistas aqui na sala. Eles acreditam que nós não precisamos da gestão. Eles dizem não precisamos de governança. E a governança e a gestão acabam sendo um pouco parecidas. Você administra uma organização, você governa um país. Então, por que precisamos de governo e por que precisamos da gestão? Eu geralmente começo as minhas palestras assim. E a resposta da sala é o silêncio. E eu acabo sempre falando para os administradores. E mesmo se você, no seu cartão de visita, não tem lá administrador, você tem que administrar a sua família, a sua vida, a sua riqueza, a sua carreira. Então, por que nós precisamos fazer a gestão? As pessoas dizem que a gestão é necessária porque nós precisamos ganhar dinheiro, precisamos melhorar as oportunidades. Então, por que não fundar uma empresa com um bom modelo de negócios e depois, sei lá, se aposenta no Havaí e vive de rendas? Novamente, a gestão não é uma coisa que você faz apenas uma coisa, é um processo contínuo. Então, por que eu não posso simplesmente abrir uma empresa e depois me aposentar no Havaí? O que aconteceria? O que acontece é que o mercado vai mudar. As pessoas que trabalham para você mudarão também, assim como suas necessidades, o ambiente jurídico, a sociedade, tudo vai mudando. E quando isso acontece, isso cria problemas para você. Então, é por isso que administramos os problemas e as oportunidades que derivam da mudança. E hoje eu vou falar sobre o que causa as mudanças. Se nós precisamos administrar as coisas porque há mudanças em curso, o que causa essas mudanças? E antes disso, vamos tentar entender por que a taxa da mudança está acelerando. Quem acredita que há uma aceleração nas mudanças hoje no mundo? Levanta a mão. Ótimo, que bom. Às vezes as pessoas discordam, falam assim, não há nenhuma aceleração, e aí já posso jogar minha palestra no lixo. Então, uma vez que nós entendamos por que essa taxa de mudança está aumentando, a gente pode pensar em o que isso significa para nós, quais são as consequências e como podemos reagir a isso. E isso vai nos levar ao futuro da gestão. Então, em linhas gerais, é essa a minha palestra. E vamos começar, então, falando da primeira pergunta. O que causa a mudança? Eu pensei muito tempo sobre isso. Muita gente fala assim, são os e-mails, a tecnologia. Mas como os e-mails e a tecnologia criam ou aceleram a mudança?
Eu comecei a pensar, então, nesse exemplo de um ônibus, uma parábola. Se eu dependo desse ônibus para me levar para o trabalho todos os dias, e se esse ônibus mudar o itinerário, mudar os horários em que ele passa, isso vai mudar a minha vida. Mas se eu não dependo desse ônibus para me levar para o trabalho, imaginem, por exemplo, eu tenho um carro, o meu amigo me leva de carona, e o ônibus mudar de cronograma, isso não representará nenhuma mudança na minha vida. Então, o que provoca mudança? É essa dependência que eu tenho do ônibus, é isso. Se vocês pararem para pensar, quando vocês pensam, por exemplo, no início dos tempos, assim como descrito pelos cientistas, a gente sabe que os tempos mudam. Vamos pensar naquele momento antes do Big Bang. Nós tínhamos a assim chamada singularidade, onde havia apenas uma coisa, onde não havia dependências e, portanto, não havia mudança. Quando você tem duas coisas, aí sim você já tem uma dependência e isso vai ocasionar as mudanças. Vamos tomar um exemplo. Vamos imaginar que vocês decidiram se mudar para uma caverna no Butão, essa caverna aqui, que é um monastério, na verdade. As pessoas vão para lá em busca da iluminação e eles encontram essa iluminação por quê? Porque aqui não há mudanças. Vamos imaginar que eles tenham arroz o suficiente para a vida toda, toda a comida, sem internet, sem jornal cheio de manchetes. E de quem você vai depender se você mora nessa caverna? Em pouquíssimas coisas. E quantas mudanças vão afetar a sua vida? Muito poucas. Você vai envelhecer, isso é verdade. As pessoas ficam mais velhas. Por quê? Porque os órgãos no nosso corpo dependem uns dos outros. Então ainda há mudanças internas, porém, externamente, haverá poucas mudanças acontecendo. Então, o que causa as mudanças? As dependências. E isso nos permite perguntar por que as mudanças estão acelerando, por que a coisa está indo tão rápido. Se pensarmos no que acontecia ontem, 100 anos atrás, a maior parte dos nossos ancestrais viviam em sociedades agrícolas, viviam da agricultura e também da pecuária. E este camponês talvez até fizesse as suas próprias roupas e fosse responsável pela educação dos seus filhos. De que eles dependiam, afinal? Do tempo, da chuva caindo no momento certo, pouco mais do que isso. Não havia muita coisa de que eles dependiam. E hoje, qual é a situação? Agora nós temos tratores imensos arando os campos. Não é só o alimento que está sendo produzido só para mim. É alimento para muita gente, não é? Parece que a gente tem um probleminha aqui com os slides, podemos tentar resolver? Então, o fazendeiro de hoje, do que ele depende? Ele tem aquele tratorzão. Quem construiu o trator? Quem faz a manutenção do trator? O trator precisa ser lubrificado, precisa de gasolina no tanque. De quantas pessoas dependemos para tirar o petróleo da terra, refinar, trazer para a estação de gasolina e para abastecer os tratores? O fazendeiro de hoje, o agricultor de hoje, depende de muita mais gente. Pessoas, por exemplo, que vão ter que educar seus filhos, que vão fabricar roupas, que vão fabricar tratores e assim por diante. Então, essa é a situação de hoje. Então, o resultado é que quanto mais coisas você tem de que depende, se você depende de só umas poucas coisas, quais são as possibilidades disso mudar? São chances baixas. Agora, se você depende de centenas de elementos, centenas de coisas, qual é a chance de uma delas, pelo menos, mudar? Quanto mais você depender, maior a chance de algo mudar, certo? E o que está acontecendo hoje na sociedade?
a gente dá ao fenômeno o nome de globalização. O que quer dizer? Que eu dependo de mais alguém e essa pessoa depende de outra pessoa, que por sua vez vai depender de mais alguém e assim por diante, essa pessoa até chegar de volta em mim. É isso que nós chamamos de interdependência e é um reflexo da globalização. Estamos nos tornando mais interdependentes numa escala mundial. E tentem entender o significado mais profundo disso. Antes eu disse que se você depende de milhares de elementos, aí a velocidade da mudança vai acelerar. Mas nós não dependemos de milhares de coisas. Nós somos interdependentes. Isso quer dizer que quando houver uma mudança em algum elemento, o sistema todo vai mudar e essa mudança retorna a nós. O número de coisas de que dependemos hoje é exponencialmente mais alto devido à interdependência. Não são só milhares de coisas, são milhões e milhões e milhões de coisas. É por isso que a velocidade da mudança está crescendo tanto. A razão é a interdependência. E qual é o impacto disso tudo para nós? O que essa interdependência e essa mudança acelerada nos trazem? Bom, em primeiro lugar, na verdade, isso aqui nós estamos vendo a base da metodologia ADISES. Com uma mudança, vem problemas e oportunidades. Vamos tentar entender por quê. Em primeiro lugar, vamos entender que cada sistema é composto por subsistemas. Por exemplo, eu sou composto de órgãos, que por sua vez são compostos de células, e você pode prosseguir até chegar a um nível do átomo, e se você é físico, ainda mais profundo. Tudo é uma cadeia de subsistemas. Então, a gente tem divisões, organizações, a coisa vai dos dois lados e chega até o infinito, nos dois extremos. Então, sempre que ocorre uma mudança, os subsistemas mudam numa velocidade diferente. Há uma desintegração entre os subsistemas e isso resulta em problemas ou oportunidades que surgem na vida da gente. Na verdade, ambos são a mesma coisa, porque o que é um problema para você é a oportunidade de mais alguém. Vou dar um exemplo do mundo corporativo só para vocês entenderem melhor aquilo a que estou me referindo. Quando a organização é jovem, qual é o primeiro subsistema que surge? Geralmente, vendas e marketing, certo? Eu tenho uma ideia, criei um produto muito legal e vou tentar vender no mercado. E se for vendido, eu fico animado, começo a vender cada vez mais para outras cidades, novos mercados. E vejam o que ocorre. As vendas e o marketing, esse subsistema, crescem mais do que o subsistema de produção. Eu ainda faço aquele produto lá de fundo de quintal, não há o mesmo nível de desenvolvimento que vendas e marketing. Então, a produção, entre a produção e as vendas e marketing, surge um descompasso e isso gera problemas, por exemplo, como atraso nas entregas, ou uma má qualidade nos produtos, ou a logística que não funciona muito bem. Seja lá o que for, você se vê sobrecarregado de problemas. Ou então, você investe para ter aquela cozinha industrial com forno de última linha, assim você tem toda a capacidade necessária para acionar a sua expansão. Mas eu não tenho nem departamento de recursos humanos ainda. E o que acontece nesse descompasso entre recursos humanos, produção e marketing? Eu não vou contratar as pessoas certas, eu não vou dar o treinamento adequado para os meus funcionários, nem vou obter as certificações desejadas. Então, você pode analisar qualquer problema e decompor dessa forma, tentando identificar o que mudou e o que decaiu em razão dessa mudança.
Então, o que a gente faz com esses problemas e oportunidades que são produzidos pela mudança? A resposta é a administração. A administração, a gestão, é o processo de identificar problemas e oportunidades, decidir o que fazer a respeito e produzir nossas próprias mudanças. Você pode pensar na gestão como uma adaptação. Nós adaptamos a nossa organização para que ela se encaixe melhor a esse ambiente em mudança em que nós operamos. E o que acontece, então, quando, de repente, a velocidade dessas mudanças acelera? Nós começamos a ficar mais cheios de problemas. E nós temos um sistema de gestão que já existe há, sei lá, se não centenas, milhares ou até milhões de anos. E o que eu gostaria de propor para vocês é que esse sistema de gestão hoje está ficando ultrapassado. Sabem por quê? Porque a velocidade da mudança no mundo supera a nossa capacidade de gerir essas mudanças. O que acontece, por exemplo, se eu não for capaz de gerenciar na mesma velocidade que o mundo muda? E se houver aqui, um sinalzinho de desacelera, eu não consiga me adaptar com a velocidade suficiente. O que acontece com os meus problemas? Os problemas somem, desaparecem? Eles vão desaparecer assim, no nada? Henry Kissinger, que foi o secretário de defesa na administração Nixon dos Estados Unidos, ele falou uma frase brilhante. Ele disse: o problema não tratado é uma crise sendo gestada. Então, se vocês não gerirem os seus problemas, essa mudança, eles vão se tornar problemas e depois crises. Isso tudo evidencia a necessidade de um novo paradigma. Essa ideia de que nós temos tantas crises acontecendo hoje no mundo. Para todo lugar que você olhar, haverá uma crise hoje no mundo. E agora, não só há um acúmulo de problemas, mas esses problemas estão também se tornando cada vez mais complexos. Eu vou explicar por quê. Se eu não tenho nenhuma interdependência, se eu sou autodependente, eu moro lá naquela caverna perdida no botão e de repente aparece um problema, eu mesmo resolvo. Eu não vou precisar da cooperação de mais ninguém para resolver o meu problema, porque sou independente. No momento em que nos tornamos interdependentes, quero dizer que eu preciso da ajuda sua, dele, dela, de mais alguém para resolver o pepino. Pensem, há 100 anos atrás, os administradores e as empresas tinham uma integração vertical. Eu era dono da minha cadeia de suprimentos, eu era dono da área de produção, eu era dono da área de distribuição. Quando acontecia um problema, eu simplesmente mandava nas pessoas para que elas resolvessem. Agora, hoje, a minha cadeia de suprimento está na África. As fábricas estão na China, a administração está na Europa. E eu não tenho mais propriedade sobre nada. Eu subcontrato, eu dependo de pessoas que nem trabalham para mim. E eu preciso da cooperação dessas pessoas para resolver os meus perrengues. Quanto mais você depender de gente para resolver o seu problema, mais complexo será o seu problema. Sabem por quê? Porque, por definição, cada um tem o seu interesse próprio. O que é bom para mim não vai ser bom para você, geralmente. Então, tentem achar aquela solução ganha-ganha para todo mundo o tempo todo. Olha, boa sorte com isso. E, além disso, muitas vezes há uma compreensão diferente sobre o problema. Cada um define de um jeito esse problema. E, como resultado, surgem soluções diferentes, opiniões distintas. Quanta mais cooperação você precisar para resolver um problema, mais complexo será esse problema. Pensem, por exemplo, no aquecimento climático. Precisamos da cooperação de bilhões de pessoas.
É um problema de altíssima complexidade, portanto. E esta é a ameaça que paira sobre nós. O mundo tem mais problemas hoje, problemas que são mais complexos, e isso dificulta muito a vida, torna ela mais árdua do que no passado. Nós temos aquela nostalgia daquela época em que a vida era melhor, a vida era mais fácil. Porém, ao mesmo tempo, isso cria uma oportunidade. Essa interdependência cria uma oportunidade para nós. Que oportunidade é essa? É uma qualidade, ou melhor, um padrão de vida melhor. Nós damos a isso o nome de tecnologia. A tecnologia não nos trouxe o iPhone sozinho. Steve Jobs não poderia ter inventado o iPhone se ele tivesse nascido 100 anos atrás. Afinal, o que é um iPhone? O iPhone não foi inventado por uma pessoa. Na verdade, o iPhone é uma reunião de vários componentes bastante especializados. O meu tio é professor numa universidade. Ele dá aula de ciência da computação. E quando eu era mais jovem, eu perguntei: tio, você consegue construir um computador assim, com as próprias mãos? Você é professor, você dá aula de ciência de computação. E ele falou: não, ninguém pode fazer um computador do zero. Um iPhone, uma espaçonave, um avião, ninguém pode fazer do nada. Como são feitas essas coisas? São feitas através da especialização de pessoas. Nós temos experts em diferentes especialidades e, ao me especializar, eu posso trabalhar num pedacinho aqui nessa roda e é só isso que eu vou fazer até ficar perfeito. Esse é o benefício da interdependência. Se o fulano que construiu essa roda tivesse que estar lá, sei lá, plantando e criando gado, educando seus próprios filhos, fazendo suas próprias costuras, ele não teria tempo para se dedicar ao aperfeiçoamento dessa roda. É através das interdependências que nós podemos nos dedicar e nos especializar. E é a reunião dessas especializações que vai produzir a tecnologia de hoje. Então, o que acontece? Nossa qualidade de vida piora, porque nós nos deparamos com mais problemas, enfrentamos mais crises, temos mais dores de cabeça, muita mais gente com quem interagimos, temos que convencer essas pessoas que as soluções corretas, e tudo isso piora a qualidade de vida. Porém, nosso padrão de vida, esse sim, está mais alto. Mesmo dos mais pobres, tá? Hoje, aquelas pessoas da África que mal têm dinheiro para comer, têm celular no bolso. E isso é muito mais do que o homem mais rico que viveu 200 anos atrás tinha. Nós vemos uma elevação significativa do padrão de vida graças à interdependência. Tudo bem, gente? Estão entendendo aí? Então, o que fazer a respeito disso? O que nós podemos fazer com esse ambiente onde a mudança é mais veloz, onde há tantos mais problemas? Bom, a gente pode construir um muro, por exemplo, né? Vamos parar com essa interdependência. Você fica lá do outro lado do muro, tá bom? Não vem para cá, não. A gente não quer os seus produtos, não queremos os seus serviços. Nós seremos autossuficientes. E isso aconteceu, por exemplo, em Cuba. Eles não construíram um muro. Na verdade, o muro era um embargo, mas o efeito era o mesmo. Eles ficaram isolados da civilização, ou pelo menos da América do Norte. Eles se tornaram autossuficientes e não interdependentes. Por isso, tinham menos problemas. Muita gente diz que Cuba é um lugar maravilhoso para morar, porque todo mundo é mais feliz do que nos Estados Unidos. Eles não têm aquela pobreza, não têm o problema da obesidade, não tem crises com imigrantes, não tem os mesmos problemas de jeito nenhum. Porém, eles têm menos inovação, menos cooperação e menos tecnologia também. Quem já ouviu falar de uma inovação que veio de Cuba?
Então, essa é uma opção. Você pode construir um muro para barrar a interdependência. É algo tentador. Nós vemos isso acontecendo em vários lugares do mundo hoje, não só nos Estados Unidos. Outra opção é tentar mudar mais rápido do que Como é que a gente pode? Como é que você vai fazer, então, fazer essa gestão mais rápida, administrar mais rápido? É isso que eu chamo de futuro da gestão. E como fazer isso? Para explicar como isso é feito, eu gostaria de tentar olhar um pouco, mirar o exemplo da natureza. A gente pode aprender muita coisa observando a natureza. Então, vamos voltar 1 bilhão de anos atrás. 1 bilhão de anos atrás, a Terra era povoada por organismos unicelulares. Era a única coisa que tinha na face da Terra. Mas, com o tempo, esses organismos unicelulares começaram a criar comunidades de organismos unicelulares, muitas das quais existem até hoje. Vou dar um exemplo para vocês. As cianobactérias. É uma comunidade de organismos unicelulares, não de organismos multicelulares. São vários organismos unicelulares que cooperam entre si, trabalham juntos. E o que aconteceu é que essas comunidades começaram a desenvolver interdependências. Especializações surgiram. Vou dar um exemplo, a cianobactéria. Olha, em momentos em que o nitrogênio ambiental tem baixa concentração, uma célula de cada 10 se diferencia e se especializa. E essa célula, então, alimenta as células ao seu redor com nitrogênio fixado em troca de produtos da fotossíntese que ela já não consegue mais fazer. Então, há uma especialização funcional e isso propicia a especialização e elas não morrem nem quando há pouca concentração de nitrogênio no ambiente. Nós temos, por exemplo, outro exemplo que são os bolores que se agrupam, por exemplo, quando há uma escassez de alimento e assim elas se reúnem, criam como se fosse uma lesma que se move e eles podem seguir em busca de alimento, procriando também para a próxima geração. E isso é muito parecido com o que ocorre conosco. Quando há só alguns milhares de células, tudo bem, existem as interdependências, mas mesmo assim a gente consegue administrar a coisa. Vejamos aqui alguns exemplos de comunidades de organismos unicelulares. E o que acontece, então, quando estas comunidades de organismos unicelulares se tornaram complexas demais? Por exemplo, nós temos milhões de células juntas e depois bilhões e trilhões de células, todas altamente especializadas e interdependentes. O que eu quero sugerir é que a mesma coisa que acontece na nossa sociedade hoje aconteceu lá atrás, 1 bilhão de anos atrás, com esses organismos unicelulares que se especializaram, tiveram que trabalhar juntos e aí a mudança acelerou, havia um acúmulo de problemas que eles não conseguiam resolver. O que aconteceu? Elas evoluíram. E aqui nós temos, então, a árvore da evolução. Mas o que evoluiu, na verdade? Foi a mudança na consciência. Houve uma mudança na consciência. Eu sou, por exemplo, primeiro uma única célula. Eu trabalho com essas outras células para ajudar de vez em quando, mas eu sou ainda um indivíduo. E qual foi a mudança, então? Houve uma mudança de consciência, do eu para a consciência do fato de que eu faço parte de um todo, de algo maior do que eu, de um organismo maior. Todos os animais e plantas, todos os humanos
somos organismos multicelulares, em vez de uma comunidade de organismos unicelulares. E a diferença é essa consciência, a consciência de que eu não sou sozinho, eu sou parte de algo maior. Acho que isso dá até margem para filosofia, né? Tem pessoas que falam, olha, eu sou o meu corpo, mas as suas células mudaram do dia que você nasceu até agora, todo dia. Aquelas células lá do dia que você nasceu morreram. Outras pessoas falam assim, eu sou a riqueza que eu possuo. A riqueza pode ser tomada de você e você ainda resistirá. Ou você fala, eu sou as minhas ideias. Não, porque as ideias estão expressas numa língua que você aprendeu e são externas a você. Então, quem sou eu? E agora a gente já está no campo da filosofia. Você é a consciência de que todas as células do seu corpo têm de que você faz parte de algo maior do que você. Essa é a sua identidade. E se isso morrer... Por exemplo, pensem. Se você tem uma célula que, sei lá, tenta sobreviver e não reconhece que é parte de um sistema maior, que nome você dá a essa célula? Quem é aqui da área de medicina? Câncer, né? Esse é o câncer. A hora que a célula não percebe mais que é parte de algo maior do que si mesma, nós temos um câncer. Quando você morre, essa consciência desaparece. E se essa consciência desaparecer, agora você morre também. Então, para mim, é isso que nós somos, quem nós somos. E o objetivo da Dizes é criar essa consciência, mesmo sabendo que esse é o trabalho de Deus. Ninguém pode fazer isso. Mas a gente tenta alongar o horizonte. A gente tenta ir na direção do horizonte. Nós tentamos ver como fazer a coisa acontecer. E para mim, esse é também o futuro da gestão. E eu gostaria de falar do papel I da gestão. Se você conhece um pouquinho da Dizes, você deve saber que o nosso assunto mais popular é o que nós chamamos de PIEA. Para quem é novo, como gestor, há 4 coisas que nós sempre fazemos. Em primeiro lugar, nós temos o P, né? O trabalho do P. E o P é prover as necessidades, ou seja, você tem que atender os seus clientes, fazê-los felizes. Se você não fizer isso, você vai falir e o cliente vai bater em outra porta. E como você faz isso? Através de uma boa produção, vendas, entregando o produto. Mas isso, porém, não basta. Muitas empresas são ótimas em satisfazer os seus clientes, mas mesmo assim acabam falindo. Por quê? Por causa da ineficiência com que elas operam. É muito custoso, muito caro. Então, não só precisamos prover as necessidades do cliente, mas precisamos fazê-lo de um modo eficiente, sem nos onerar com custos. Esse é o papel da gestão. Nós criamos aquela linha de produção que vai bater a concorrência em termos de custos. E esse é o papel A da gestão. Porém, isso também não é suficiente, porque as necessidades do cliente hoje também mudarão no dia de amanhã. Então, como gestor, vocês têm que também ser muito criativos, ver fora da caixinha, olhar para o futuro, tentar prever o que vem por aí e agir com empreendedorismo, que é o papel E. O empreendedorismo é o que eu estou fazendo hoje, pensando no que amanhã vai trazer. Isso é empreendedorismo, né? É assumir riscos, fazer apostas, né? E os gestores conhecem esses 3. Eles sabem que eles têm que entregar com eficiência e que eles têm que estar sempre na ponta de lança da inovação com os melhores produtos. Agora, o que geralmente é esquecido é esse papel I. O papel I da gestão é qual? É mudar a consciência organizacional de algo mecanicista para algo orgânico. Eu sei que são
palavronas, né? Assim, mecanicista, orgânico. Deixa eu explicar rapidinho aqui para vocês o que eu quero dizer. Olha, vamos imaginar que esta cadeira, sei lá, a gente quebra uma das pernas. Eu ainda consigo sentar na cadeira? Não mais, né? Eu vou tomar um tombo. E por que essa perna, reconhecendo que a outra está quebrada, não se desloca aqui para o centro, para que isso se torne um tripé e assim eu consigo me sustentar na cadeira? Por que isso não acontece? Porque essa cadeira tem uma consciência mecanicista. É como se essa perna da cadeira pensasse, olha, o meu papel é sustentar o peso daqui até ali. Eu estou fazendo o meu papel. Qual que é o problema? Que essa perna não está consciente de que faz parte de um sistema maior. Compare isso com a minha mão. Eu posso quebrar 1, 2, 3, 4, até 5 dedos e ainda ter uma mão funcional. Aqui, se eu perder uma perna, eu posso perder 4/5 da sua funcionalidade, ela ainda funciona e a mão se auto-repara. É isso que é uma consciência orgânica. Então, vejam aqui a máquina. Se qualquer engrenagem quebrar aqui, a gente vai precisar de alguém externo que vai lá e resolve, vai lá e conserta a máquina. Num sistema orgânico, a não ser que seja um sistema catastrófico, eu consigo a autorreparação. O sistema pode se consertar. Agora, vamos dar uma paradinha aqui para eu dar um exemplo para vocês. Olha, uma grande mudança aconteceu na minha vida. Eu vim de Los Angeles para São Paulo, de avião. É um novo fuso horário e novas bactérias e leveduras flutuando aqui no ar, vírus. E lá em casa também tenho vírus e bactérias, mas o meu corpo está já habituado àquele ambiente. E aí, de repente, sobrevém aquela grande mudança e você percebe, olha, o meu corpo agora está lutando contra esses vírus e bactérias sem nem estar ciente disso. Há uma verdadeira batalha em curso no meu corpo, eu nem percebo. O meu corpo se repara, se adapta e a minha mente, a minha consciência elevada pode se dedicar a coisas maiores, por exemplo, pensar em estratégia. E é esse que será o futuro da gestão. Nós criaremos uma organização que é capaz, clima e uma cultura organizacional que sejam capazes de identificar proativamente e construtivamente e endereçar também seus problemas e oportunidades sem intervenção externa, alguém que tem que vir de fora para determinar o que deve ser feito. Os problemas são resolvidos internamente e assim a alta gestão pode tratar dos problemas maiores. E se a gestão estiver muito ocupada tentando resolver os problemas de todo mundo, aí você não tem espaço para as questões maiores realmente. E essa é a função. Como é que isso funciona? Funciona como um clima de respeito mútuo e confiança mútua. São palavras-chave na Adizes. É essa a cultura que faz uma organização, uma família, um país prosperar. Pensem em países como, por exemplo, o Japão. O que sobressai no Japão? É uma potência econômica, uma ilha pequena, perdida no Oceano Pacífico, com poucos recursos naturais. Como se tornou um grande império? Esse país, através do respeito e da confiança mútuos.
Vamos pensar agora em Angola, um país africano, ótimo, grande, com muita terra, diamantes, petróleo, ouro, tudo que você jamais imaginou e sonhou para um país. E onde Angola está situada na escala econômica? Em nenhum lugar. Sabem por quê? Porque falta respeito e confiança mútuos. Vamos pensar agora no caso da Suíça. O que tem aquele país? Mudanças, tem montanhas, neve. E, no entanto, é também uma grande potência. Vamos pensar na Iugoslávia. Na Iugoslávia tem muito carvão, ótimos rios, terra. E hoje é um estado defunto. Qual que é a diferença? Você pode falar assim, não, peraí. A Iugoslávia tinha católicos, tinha cristãos ortodoxos e muçulmanos juntos. Claro que não ia funcionar, mas a Suíça tem italianos, franceses e alemães que moram lá juntos há milhares de anos. E por que a Suíça é uma potência econômica? Devido a essa cultura de respeito e confiança mútuos. É isso que possibilita a eles passarem por esse ciclo mais rápido. Eles têm aquele componente do I, da integração. Então, esse não é o futuro da gestão, esse é o horizonte, o objetivo, é como criar um sistema orgânico, é para lá que a gente tem que se encaminhar. A gente quer empurrar as pessoas para chegar nessa cultura de respeito e confiança mútuos. É diferente da abordagem tradicional da gestão. Não, vamos lá, cortar custos, vamos lá, arregaçar as mangas, trabalhar. Olha, esse dedinho em riste é o que simboliza bem essa atitude, né? Eu sou o chefe, vou dizer para você o que você tem que fazer. Agora, o futuro da gestão é diferente, é mais assim. O meu papel não é dizer para você qual é a solução. O que eu tenho que fazer é trazer aquelas pessoas que são diferentes e interdependentes e reuni-las para que elas resolvam seus problemas sem minha intervenção. Eu quero esclarecer esse ponto. Esse dedo em riste é uma ditadura. Isso não funciona. A curto prazo, sim, as coisas parecem estar funcionando, mas a longo prazo, devido à velocidade das mudanças, isso não vai dar certo. Mas isso aqui sozinho também vira uma anarquia. Aquele oba-oba, cada um faz o que quer e ninguém também é responsabilizado. A boa gestão não é nenhum nem outro. É isso aqui. É saber quando usar um e quando usar o outro, porque eles se complementam e também se minam. Se a cultura pender muito para um dos lados, talvez você não consiga fazer implementações e no outro lado você não vai conseguir colaborar bastante como equipe. Então é preciso achar o equilíbrio, mas hoje eu estou aqui focalizando mais nesse lado, do polegar para cima, ok? E a próxima pergunta é como? Como podemos, então, forjar esse tipo de cultura? A analogia que eu vou usar é a torta de maçã. Cozinhar uma torta de maçã. Criar essa cultura como quando você vai fazer uma torta de maçã. Qual é a primeira coisa que você precisa para fazer uma torta? Você precisa de belas maçãs. Se você tiver uma maçã estragada e colocar ali na torta, vai estragar o gosto. Numa organização, na sua família, no seu país, essas maçãs são as pessoas. Se houver alguém na sua empresa que não pode ser, confia em que você não pode confiar, ou que, quem sabe por quê? Essa pessoa é capaz de erodir a cultura organizacional. Então, o que fazer com essa gente? Olha, você pode demitir, mas antes de demitir, recomende para o concorrente, né? Olha que ótima pessoa para você contratar. E há pessoas que são assim, né? Nós temos, eu não quero ofender ninguém, mas existe aquele estereótipo de que, né, que o pessoal de TI é ótimo com o computador, mas não sabe lidar com pessoas. Aquele super vendedor, né, ele é, sei lá, alguém que não é muito bom para respeitar as pessoas, né, mas
cada um tem seu papel na empresa, né? Mantenha eles em quarentena. Não transforme nenhum deles em gestor, porque, olha lá, pega o melhor vendedor e transforma ele num gestor, vai acabar com a cultura. E deixem eles até trabalhar lá de casa. Você fala assim, olha, eu preciso de alguma coisa de você, aqui tem um dinheirinho, toma para você o salário, agora me dê o que eu preciso. Mantenha eles afastados da sua cultura organizacional tanto quanto possível. E eu sei que tem gente de RH aqui na sala, tem uma aqui bem na minha frente, a gente já até bateu esse papo. Eu perguntei para o Benício, você contrata aquelas pessoas que não sabem confiar nos outros e respeitar os outros? Será que isso é parte da descrição do cargo? E, evidentemente, a resposta é não. Nós contratamos pessoas que são maduras e que sabem respeitar os outros e que são dignas de confiança. Mas são muitas organizações em que a gente ainda tem esse povo, né, que não dá para confiar. E eles não chegaram na organização desse jeito, né? Foi o tempo que eles ficaram na empresa que os tornou assim. E as pessoas, não vamos esquecer, são produtos do seu ambiente. É mais fácil mudar o ambiente da pessoa e ver essa pessoa mudança em decorrência disso, do que tentar mudar uma pessoa e achar que ela vai agir para mudar o seu ambiente. Vocês já devem ter ouvido falar, olha, o sistema está quebrado, é isso aí, né? A gente está falando de como consertar o sistema. Voltando à torta de maçã, eu posso ter ótimas maçãs e ainda assim estragar a torta. Por quê? Porque a receita é ruim. A receita descreve como trabalhar com os ingredientes. E na organização, isso são os processos gerenciais. Ou seja, como a gente trata de desafios e oportunidades. Em algumas empresas, quando você fala assim, olha, tem um problema aqui, é como se você tivesse sido a causa desse problema. Então, é melhor calar a boca, enfiar tudo debaixo do tapete, fazer de conta, né, que não existe, fazer vista grossa. Isso vai fazer o problema desaparecer? Não. Ele vai eventualmente se tornar uma crise. E aí? Aí fica aquele festival de acusações, né? Foi você, foi o outro, tal, né? E adeus, respeito e confiança. Outras empresas falam muito sobre seus problemas e conseguem falar de uma maneira respeituosa, mas eles falam e não conseguem chegar a uma conclusão. Parece que são empresas que têm medo do conflito, que não querem ofender as pessoas, porque todo mundo se ama, nós nos respeitamos, somos todos amigos. E parece às vezes que há realmente muito respeito na sala, quando eles discutem o assunto. Mas quando eles saem da sala, o que eles dizem? Olha, nessa empresa, nada nunca vai mudar, vai ser sempre assim. Então, nós acabamos perdendo o respeito e a confiança em nós mesmos, na nossa capacidade de promover mudanças. E quem nunca participou de uma reunião em que tem aquela gritaria, um xingando o outro? Gente, isso também não favorece muito o respeito e a confiança, certo? Vamos voltar então agora à nossa torta de maçã. As maçãs são boas, a receita é ótima, a melhor receita do melhor chefe da Europa. Mas aí a gente coloca a torta no forno e bota a temperatura muito alta, né? Não, a gente coloca na temperatura correta. Mas o que acontece? Tem um problema no forno. O forno está marcando lá 180 graus, mas na verdade a temperatura interna é 200 graus. O que vai acontecer com a torta de maçã? Vai queimar. E isso acontece muito nas organizações também. As pessoas são boas, os processos são excelentes, mas a estrutura é defeituosa. E o que é essa estrutura final? A estrutura define as minhas responsabilidades. Quais são as minhas atribuições? Eu sou responsável por vender $500 milhão de dólares em produtos todos os meses.
E também é definida a minha responsabilidade em termos de quanto eu posso gastar, que contratos eu posso assinar, o que eu posso orientar as pessoas a fazer, quem são os meus subordinados. Outra parte da estrutura é o sistema de recompensas. Como é que eu sou recompensado pelo que eu faço? Imagine que você tem uma grande responsabilidade, sei lá, vender $1 milhão todo mês, mas eu não tenho autoridade, eu não consigo nem assinar um pedido de compra. Não posso dirigir o carro da empresa, nem o meu cartão de visitas diz vice-presidente de vendas. Está escrito, sei lá, estagiário. Como é que eu vou, então, vender? Não vou conseguir, mas eu recebo o salário do mesmo jeito. E ainda pior, não há nenhum sistema de informação, não há transparência. E a alta gerência nem faz ideia do que eu estou fazendo. Então, eu não consigo fazer o meu papel, porque eu não tenho alçada. E eu apareço lá no escritório todo dia, mas eu vou simplesmente, sei lá, né, sentar e, sei lá, coçar, né, é o que a gente fala em português, né, eu vou ficar lá, vendo a internet, olhando o Facebook, o WhatsApp, e o que os meus colegas me vêm fazendo? Me vêm coçando, sem fazer nada. E eles esperam, então, né, que alguém vá lá e me demita, mas a alta gestão não sabe que eu faço isso. Por quê? Porque a estrutura não é transparente. E, né, e eles falam, nossa, por que esse cara trabalha tanto quando o outro recebe a mesma coisa? E aí você se queima, né? O cara se queima com isso. E a estrutura é mais do que o alinhamento de responsabilidade, recompensas e autoridade. Lá nos Estados Unidos, nós falamos assim, boas cercas são que fazem bons vizinhos. Se não temos boas cercas, como saber onde acaba o meu quintal e começa o quintal do vizinho? O que quer dizer que o seu cachorro vai fazer as necessidades dele no meu gramado, né? Isso é bom? Não. Olha, você tem o seu trabalho, eu tenho o meu. Toda vez que eu tenho que fazer o meu papel, você está lá pisando no meu pé, perguntando, por que você está fazendo isso? Ou, sei lá, eu vou fazer uma venda para um cliente meu. E aí eu vejo o seu cartão de visitas em cima da mesa do cara. Gente, isso aí não favorece confiança e respeito, ainda pior. Não é o seu trabalho, não é o dele, né? A coisa, sei lá, acaba ficando com ninguém faz o trabalho. Isso também é muito ruim para respeito e confiança. E eu também gosto de cercas que sejam transparentes para poder ver o que você faz e você veja o que eu faço. Estou falando sobre transparência e autoridade, né? Na verdade, as recompensas não devem ser transparentes. Geralmente eu sei qual o seu nível de autoridade. Por exemplo, eu consigo ver, você vai de jatinho visitar um cliente, ou você, sei lá, aparece no Facebook pagando jantares caríssimos para os seus clientes. Eu fico com inveja. Por que você tem tanta autoridade, tanto poder e eu não posso nem pegar o carro da empresa? Mas se a gente transformar a responsabilidade em algo transparente, eu percebo que os seus objetivos são altíssimos. Você tem que vender $1 bilhão por mês. Eu só 1 milhão. Sabe o quê? Eu vou bater minhas metas. Agora você, eu não sei como você vai fazer. Olha, esse jato particular, isso aí, olha, eu já não estou nem com inveja de você, viu? Para falar a verdade, estou quase com pena. E se você precisar da minha ajuda, me avisa. É uma cultura totalmente diferente quando você deixa as coisas transparentes. Bom, enfim, só para dar mais um exemplo aqui para vocês. Quem controla a organização? Se você estruturar mal a sua organização, é a estrutura que manda mais do que a gestão. Às vezes, a auto-administração não é quem controla as coisas, não. Vou dar um exemplo para vocês entenderem.
Nos Estados Unidos, a gente tem um cargo muito comum, que é vice-presidente de vendas e marketing. É um cargo padrão. Se você é responsável por vendas e marketing, olha, as vendas são medidas em termos de meses, quanto você vendeu este mês, certo? E o marketing, a gente mede em anos. Qual vai ser a campanha de marketing do ano que vem? Então, marketing é uma coisa de orientação a longo prazo. Agora, vendas tem orientação a curto prazo. Então, você é responsável por vendas e marketing. Qual será o seu foco? Curto ou longo prazo? Curto, né? E o que acontece com o longo prazo? Marketing vira um apoio de vendas. Eles fazem aquele folhetinho, né, para o vendedor levar e mostrar para o cliente. O que acontece com o marketing de verdade? Nem existe. O CEO, o presidente, pode falar assim, não, vamos lá, atrás de novos mercados, com novas direções. Mas com essa estrutura, o VP de vendas e marketing, ele só pensa numa coisa, vendas. E aí o que acontece? Eu sou o presidente, você é VP de vendas e marketing. Se não está trabalhando direito, o que eu faço? Eu começo a querer controlar todos os detalhes. Olha, não faz assim, faz assado. Não faz isso que você fez não é legal. O que acontece com respeito à confiança? Adeus também, né? Então, a organização deve ser estruturada de uma forma que o controle está nas mãos das pessoas certas, curto prazo e longo prazo, e também em nome da eficiência da empresa. Por exemplo, nós temos, por exemplo, vice-presidente de produção e pesquisa e desenvolvimento. Uma coisa é curto prazo e a outra é longo prazo. Você junta as duas coisas, pesquisa e desenvolvimento, sei lá, você fica só fazendo a manutenção do equipamento no chão de fábrica. Esquece pesquisa e desenvolvimento de verdade. Eu estou falando das grandes corporações, né, como vocês percebem. Mas numa empresa menor, o fundador veste todos os chapéus, né, de marketing, de pesquisa e desenvolvimento. Agora, enfim, essas ideias têm mais relevância para uma organização maior. Se é uma empresa de 5 pessoas, aí não é tão importante separar as funções, porque tudo é papel de facto do CEO. E numa empresa maior, você, enfim, divide mais as funções. Voltando aqui à analogia da nossa torta de maçã. As maçãs estão deliciosas. Nós estamos aqui trabalhando em equipe. Somos legais, temos bons processos gerenciais, tomamos boas decisões, conseguimos implementar mudanças nas organizações. A receita é joia. E além disso, o forno está funcionando super bem. É um bom forno. É isso aí. Está na temperatura certa de assar um bolo, né? Que é 200 graus Celsius. Mas na mente de vocês acreditam que a gente está... Sei lá, a gente está fazendo essa torta de maçã para a rainha da Inglaterra. E para mim, a gente está fazendo a torta, sei lá, para vender no McDonald's. Então, quando a torta sai do forno, cai no chão, o que eu faço? Eu pego do chão e coloco numa caixa de papelão e eu falo assim, próximo cliente. Agora você vai falar, não, gente, para tudo, vamos começar tudo de novo, fazer uma nova torta, nada de caixa de papelão, a gente precisa decorar com sorvete, flores. Vocês percebem que isso vai criar uma briga? E isso vai também acabar com o respeito e a confiança? O que é isso na organização? É a missão, a visão e os valores. Então, qual é o futuro da gestão? Focar não só nas pessoas, mas também nos processos gerenciais e na missão, visão e valores de uma forma holística e na sequência correta. Como assim holisticamente? Se você está comendo uma torta de maçã e o gosto sei mais ou menos, você consegue perceber se o problema foram as maçãs que não estavam boas, ou se era a receita que não era muito bacana, ou se era o forno que estava quebrado? Não dá para saber. A única coisa que você percebe é que essa torta de maçã não está gostosa. Tudo está interrelacionado, tudo afeta
o próximo elemento. Então, precisamos trabalhar com esses 4 elementos de uma forma holística. Deixa eu tentar voltar àquela analogia do ser humano ou de um animal. Se a célula só pensa na sua sobrevivência sem respeitar as outras células do conjunto, temos um câncer. E qual é o processo gerencial que existe biologicamente em um mamífero ou no ser humano? É o sistema nervoso central. É aquilo que nós usamos para identificar problemas e também o mecanismo que nós usamos para os nossos músculos se moverem para criar mudança. Se alguma coisa não está funcionando direito, você pode tocar, sei lá, no fogão quente ou numa panela quente e você queima a mão e só percebe quando é tarde demais. Então, nós temos um bom processo gerencial. E temos também uma boa estrutura. Não é que as minhas células cutâneas tenham decidido repentinamente ser células cerebrais e tomarem decisões. Não, cada órgão, cada célula tem o seu papel, conhece a sua função. E, evidentemente, todos sabemos, né, que o cérebro, mais ou menos, é o cara que manda, é o cara que toma as decisões. Então, temos uma clara estrutura, hierarquia. E quando nós temos uma missão, visão e valores que não são claros, as pessoas não têm um desempenho tão bom como aquelas que têm clareza sobre esses itens. Então, como no corpo humano, precisamos focalizar todos esses elementos de forma holística. E é isso que nós temos na metodologia ADISES. Nós tentamos trabalhar de uma forma orgânica para que as organizações possam identificar proativamente seus problemas e suas oportunidades sem uma intervenção externa, alguém que vem de fora, um grande salvador para falar o que deve ser feito. Não. Nós criamos um ambiente onde a organização é capaz de resolver os seus próprios problemas, exatamente como hoje o meu corpo combate os vírus que estão aqui circulando por São Paulo, que não estavam na Califórnia, mas estão fazendo isso sem que eu perceba e por isso estou aqui fazendo este discurso para vocês. Então, para finalizar, o que causa a mudança? São as dependências. Se você não depende de nada, você não verá muitas mudanças acontecendo na sua vida. Agora, quanto mais você depender, mais mudanças. E por que a velocidade das mudanças está crescendo? Devido à independência da globalização. Hoje dependemos de muito mais do que no passado. É como uma grande onda. Se eu mudo, você muda, o cara do outro lado muda e a gente tiver que mudar todo mundo de novo, a coisa vai acelerar. E qual é o significado disso? Que a nossa vida se torna mais difícil, problemas cada vez mais complexos a enfrentar, mas também com a consequência benéfica de um melhor padrão de vida, acesso à tecnologia, a gente consegue, sei lá, petróleo da Arábia Saudita aqui em São Paulo, graças a essas interdependências. E o que mais nós podemos fazer? Nós podemos, sei lá, talvez construir um muro para tentar deter as mudanças, mas isso vai prejudicar a inovação, barrar a colaboração, e a gente também tem a opção de tentar mudar mais rápido, usando organizações e fazendo as sociedades mais orgânicas para identificar proativamente problemas e oportunidades e também desenvolvendo uma cultura de respeito e confiança mútuos. Tudo isso vai possibilitar você resolver seus problemas sem intervenção externa. É isso que nós buscamos e como fazemos isso? Trabalhando com pessoas, com processos gerenciais, com uma estrutura, missão e valores, sempre na sequência correta. Então, essa é a minha mensagem para vocês hoje.
Rafa, Wilson, Luiz, venham aqui, por favor. Agradecemos a exposição e, enquanto vocês elaboram as perguntas por escrito, o CIE fará uma homenagem ao palestrante com a entrega do troféu Gratidão por ocasião de sua exposição. Para fazer a entrega, convidamos o senhor Humberto Casagrande. Os que fizeram perguntas, por favor, levantem a mão para que a nossa colaboradora vá até vocês recolher. E lembrando do recado que foi dado pelo Rafael, por favor, coloquem o nome e e-mail, porque as perguntas que não forem respondidas serão respondidas por e-mail posteriormente. Posso falar? Bom, enquanto as perguntas são recolhidas, eu vou fazer um pequeno histórico do método Adizes no Brasil. E aqui temos muitos colegas, eu fiquei muito feliz de encontrar amigos, né? A gente chama amigos de Adizes, porque são muitos anos que o método está aqui. O método chegou no Brasil por uma ocasião de uma visita do professor Ishaq Adizes, e o Carlos Valdesuso, que é o nosso diretor e presidente no Instituto Brasil aqui, ele conheceu o professor Adizes e se encantou com o método, e fruto desse encontro, muitas intervenções Adizes foram feitas aqui no Brasil, e assim, começando pelas indústrias Vilares, depois Banco Garantia, foi para Metal Leve, São Paulo Alpargatas, Ródia. Então, são várias empresas, né? E, recentemente, a Associação Comercial de São Paulo foi também uma das teses de doutorado do Dr. Carlos Valdesuso no Instituto Adizes, e nós temos aqui umas pessoas que fizeram parte também da Associação Comercial. Recentemente, então, nós tivemos também método engenharia, e agora estamos com essa alegria de estar no CIEE. Eu estava pensando aqui numa forma de agradecer ao Humberto Casagrande, Dr. Humberto Casagrande, por esse ano de trabalho que a gente teve aqui, foi uma alegria, e eu acho que achei uma forma. Quando a gente começou o trabalho aqui, eu fiz uma descrição do propósito do CIEE para o professor Ishaq Adizes. Então, eu disse para eles como que funcionava o trabalho que o CIEE faz, que é muito bonito, de criar oportunidades para os estudantes, para os aprendizes e para as pessoas em situação de vulnerabilidade. E o comentário dele foi muito bonito. Ele falou, beautiful. Que beleza. Então, acho que esse é o agradecimento que a gente faz para o CIEE pelo ano de trabalho. Muito obrigado. Então, essa beleza do propósito de vocês, o Instituto Adizes trabalha muito com a questão do respeito mútuo e da confiança mútua. Então, são elementos humanos, né, que são muito importantes para criar essa consciência orgânica de que o Chorhan falou. E aqui, se eu fosse listar os amigos que estão aqui, a gente ia passar mais 10, 15 minutos, então não vou fazer. Mas, assim, está aqui o Humberto, está aqui o Dr. Rogério Amato, o Praxedes, também, que trabalha há muitos anos com a Adizes na Multicrédito, está aqui o Michel Nader, também, da comunidade Genexus. Então, eu não vou listar todo mundo, mas somos todos muito amigos. E esse ambiente de mútuo respeito e mútua confiança tem sido, assim, fonte de muitas alegrias. E hoje eu estou me sentindo muito contente de estar cercado dos amigos. O Instituto Adizes hoje já conta com mais de 100 profissionais no mundo inteiro, em cerca de 40 países,
vivendo esses valores de respeito mútuo e confiança. Então, é muito interessante também quando a gente se encontra fora do país com eles, como a gente se sente assim em casa, né? Então, isso é uma coisa que também a gente tem que agradecer muito ao Instituto por ter criado. Então, seja na Rússia e na Lituânia, estive em países assim que nunca imaginei, Istambul, né? Então, são lugares assim que são exóticos para nós, mas que você chega lá e é o mesmo ambiente de respeito mútuo e confiança. Então, esse é um dos valores altos do Instituto. Podemos, então, seguir para as perguntas? Podemos. Obrigado. Viu? Também agradecer de novo a todos, né, a presença aí. Acho que eu vi alguns rostos parecidos, conhecidos, né? Na verdade, o propósito aqui é mais fazer perguntas e respostas, bem informal, para que o senhor possa responder aí algumas dúvidas que vocês tenham sobre metodologia e a gente também ajudar, claro. Mas eu acho que a coisa mais importante é justamente quem recebeu, né, de alguma maneira recebeu esse passo que a gente chama de educação executiva, né, o passo educação executiva pelo método ADIZES, falar um pouco né, do que tipo de impacto efetivamente trouxe, né, para o dia a dia, né? Veja, a gente acredita muito na questão da praticidade, da simplicidade e da praticidade. Então, se uma coisa não é... Se é complexa, já é difícil de entender, né? Então, tem que ser simples e, de alguma maneira, a pessoa ter... não sei se é capacidade ou ter conseguir, né, trazer para o dia a dia, aplicar no dia a dia as coisas que estão sendo passadas, né, por exemplo, no ano passado inteiro, né, que a gente ficou com a turma dos superintendentes e dos gerentes. Então, vou perguntar para o Luiz aqui, que é o superintendente de atendimento aqui do CIE. A primeira pergunta é minha, então. Tá, pessoal? Eu recebi mais algumas perguntas, depois eu vou colocar aqui. Mas, Luiz, para você, qual que é o ponto mais importante, ou os pontos mais importantes, que você, observando a educação, né, o método, a gente chama de método, mas na verdade é a teoria, né, toda a parte, né, toda a filosofia por detrás de tudo isso que o Chorhan falou, né, que é muita coisa foi nesse último ano inteiro. Então, por favor, Luiz, se você puder explicitar o que está acontecendo no CIE e como é que o ADIZES ajudou você. Então, obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiro, fico muito feliz com a palestra do Chorhan, muito boa, muito bem elaborada, né? Também fico feliz com a oportunidade do Casagrande de representar aqui os 3.000 colaboradores do CIE e falar um pouco da nossa experiência na metodologia ADIZES. Chorhan, nós somos muito felizes em conhecer a metodologia no momento que o CIE está passando por profundas transformações. Nós estamos mudando e atualizando todo o parque tecnológico do CIE, mudando os nossos processos, modernizando os nossos processos, os nossos conceitos e fortalecendo o que aqui no CIE nós chamamos de jovem-centrismo, ou seja, todas as ações do CIE, todo o envolvimento desse quadro de colaboradores, ele tem como meta atender o jovem, acolher o jovem, capacitar esse jovem e promover a inclusão dele no mundo do trabalho. E, principalmente, o jovem mais vulnerável, aquele que precisa de mais atenção. E a metodologia, diz Rafael, ela ajudou que alinhássemos de uma maneira correta e precisa todos os processos, né? Que a gente conseguisse construir, com a ajuda do Wilson e do Rafael, os métodos e as métricas, né, para acompanhar todos os estágios dessa evolução. Então, a nossa organização, o CIE, a alta gestão, saiu mais madura dessa experiência, né? E a gente, organicamente, como você fala muito bem, nós estamos preparados para essas mudanças que, com certeza, serão cada vez mais rápidas e cada vez mais presentes, né? E, especialmente no meu caso, o que eu aprendi muito com vocês, com a ADIZES,
reconhecer os estilos das pessoas, não é? O que em algumas vezes, alguns momentos, nós podemos entender como um defeito do anarquista, como você falou, às vezes daquela pessoa mais conservadora, aquela pessoa que é mais resistente e refratária à mudança. Na verdade, são características que devem ser respeitadas, e uma boa equipe é uma equipe multidisciplinar, né? O contraditório é importante, ouvir as opiniões é importante, e é assim que uma organização se constrói e se fortalece e começa a fazer e buscar as soluções para os seus problemas. Muito obrigado, viu, pelo conhecimento, e nós aqui da alta administração estamos ansiosos pela próxima fase. Tá? Espero ter respondido, viu, Rafael? Então, vamos lá, pessoal. Pergunta da Renata. Como identificar se há abertura ou não para alertar a direção sobre um departamento que funciona ou não? Que não está funcionando, desculpa. Então, eu vou reler aqui, pessoal, para ficar claro. Como identificar se há abertura ou não para alertar a alta direção sobre um departamento que não funciona? Ok, ótima pergunta. Eu acho que você vai perceber se existe essa receptividade, né? Se essa abertura existe. É uma cultura da organização. Agora, às vezes há um sistema, um processo que permite que a informação flua, seja lá de baixo para cima, né? Em muitas organizações, o sistema nervoso é fechado. Então, o que acontece é que no modelo tradicional de gestão, aquele que nós já usamos há milhares de anos, é esse aqui. Eu sou o rei, eu é que sei, eu tenho a melhor educação e se tem um problema, vem me contar e eu vou lá e resolvo. E toda a energia é de cima para baixo. É eu falando para você como tem que ser feito. E nesse ambiente, não tem como a informação vir lá de baixo para cima, né? A energia não pode ir nas duas direções ao mesmo tempo. E nós precisamos disso para que as coisas sejam feitas, certo? Para que a gente possa responsabilizar as pessoas. Porém, se não houver um sistema desses, as pessoas vão se perguntar, como é que eu vou contar, né, que tem um problema para a gestão? Talvez tenha aquela caixinha de sugestões, né? Aquela coisa que você escreve, olha, vou escrever qual que eu acho que é o problema, mas às vezes não é tão fácil assim. Se a empresa é pequenininha, pode até resolver, mas quanto mais complexa, maior a empresa, não dá para anotar ali e enfiar na caixa de sugestão, não vai dar tão certo assim, né? É por isso que precisamos de sistemas complementares, não só o dedo para cima, mas também o dedo para o lado. Como saber, então, se existe essa cultura? Eu não sei muito bem responder, eu acho que você sabe intuitivamente. Então, é isso que nós fazemos na ADISES. Nós temos dois sistemas. No sistema gerencial, existem dois tipos de reunião. Aquela reunião em que as pessoas aparecem e existe a permissão de discordar. Se você discorda com isso, por favor, se pronuncie e você cria esse ambiente sem mesas na sala, todo mundo fica ali sentado num círculo e o ambiente, então, é assim já propício para o trabalho e colaboração em equipe. E o que acontece é que um membro da equipe, né, com alguém que é neutro, que não está envolvido na solução, lidera a reunião. Assim, cada um fala o que quiser e a pessoa que lidera a reunião não tem a sua agenda, né? Não tem essa pauta velada. E tem outra reunião que é aquela lá que o chefe manda
E precisamos dos dois sistemas. Muitos dos nossos clientes têm uma sala ADIZES. É uma sala com, sabe aqueles lugares confortáveis para você sentar, com uma luz mais suave, para realmente promover um relaxamento, para que as pessoas se sintam à vontade para falar. Mas no outro sistema, eu não quero que ninguém fale. E nesse sistema, se você discorda comigo, fale comigo. Agora, nesse sistema, se você discorda, fica quietinho e trabalhe. O problema que nós temos é que a gente sempre faz as reuniões no mesmo lugar. E aí o chefe fala assim, olha aqui, todas as ideias são bem-vindas, nos digam quais são os problemas e ninguém vai falar nada, porque eles sabem que o ambiente é um ambiente errado. Então, é preciso ter as duas coisas. Se você não tem duas salas diferentes, você pode usar outras técnicas, né? É legal ter salas montadas de forma diferente, porque assim, se alguém chega na reunião, só de olhar assim, na configuração da sala, ele já sabe dizer, olha, se isso aqui é aquela reunião para abrir a boca ou se é para fechar a boca, só do jeito que a sala está montada. E uma forma de se fazer isso é pôr sapatos ou tirar sapatos. Aqui nessa reunião, a gente vai ficar de sapatos. Então, todo mundo, agora na próxima reunião, tira os sapatos. Então, na hora você usa esse truque e você já sente a diferença. E a agenda também é diferente, as regras são diferentes conforme a reunião. Então, são várias técnicas que podem ser usadas para que você cria uma sensação de, sei lá, de relaxamento, de confiança entre as pessoas. E muitas vezes você não quer isso porque isso acaba minando a autoridade da autogestão. Então, como é que você permite uma participação das pessoas, que as pessoas fiquem à vontade para trocar informações e partilhar as suas opiniões sem minar a autoridade da autogestão? É isso que é difícil. Será que eu consegui responder a sua pergunta? Vamos para a próxima, do Fred. Na sua opinião, Chorhan, como a metodologia ADIZES vai nos ajudar com a inteligência artificial no mundo corporativo? Você que é o cara de TI, Wilson. I don't know. Eu acho que o que acontece com a inteligência artificial é que as decisões, nós dependemos dessa máquina para tomar decisões por nós. E qual é o risco? Que a gente acabe, sei lá, ficando preguiçoso. A gente está ficando preguiçoso porque na hora que você traz, né, sei lá, os trabalhadores e que você tem um sistema orgânico para resolver os problemas e você percebe, olha aqui, ó, nesse modelo, cada dedo é diferente. Se eu tenho 4, 5 dedos assim, isso aí não é uma mão. Voltando à minha apresentação, a gente falou sobre construir um muro, né? Um jeito de fazer esse muro é, sei lá, trabalhando com pessoas que são iguais a mim. Todo mundo é igual a mim, que pensa do mesmo jeito, tem a minha idade. Se você tem muito de uma coisa, na verdade, isso se torna uma praga. Tem até um ditado chinês. Se duas pessoas pensam do mesmo jeito, uma delas é desnecessária. É assim que a gente cria um muro também. Se rodear de gente que é idêntica a nós. Isso não é saudável. O que é saudável? A diversidade. Um dedo diferente do outro. Cada um vê o problema de um ângulo. Cada um tem um ponto forte. Isso sim é saudável. Mas quando você faz isso, você acaba introduzindo o conflito. E é isso que dá medo. Agora nós dizemos assim, eu não quero mais o conflito. Vamos, sei lá, botar aqui um computador de inteligência artificial para tomar as decisões para nada. Não tem problema nenhum quando é um apoio à decisão, né? Mas o computador não deve tomar as decisões por nós, deve ser uma ferramenta de auxílio. Pelo menos é assim que eu encaro a inteligência artificial. O Flávio
Está perguntando aqui. A interdependência gera complexidade. Como podemos alinhar visões diferentes de uma maneira rápida? Como a metodologia ajuda a fazer isso? Olha, eu não posso falar sobre tecnologia, eu posso falar sobre a DISES, né? Como a DISES pode ajudar. Eu acho que eu estou falando demais, estou monopolizando aqui. Então, como é que a gente alinha missão e visão? A melhor analogia que eu posso dar para vocês é a de um barco. A organização é como um barco. E muitos dos funcionários de vocês estão lá na sala de máquinas, trabalhando no motor do barco. Mas, ao mesmo tempo, o ambiente está cheio de mudanças. São mudanças que nos levam a adaptar as nossas estratégias, missão, visão e valores. E o que acontece é que as ondas fazem com que as pessoas ali na sala de máquinas se sintam enjoadas, né? Então, eu estou lá na sala de máquinas trabalhando, estou me sentindo enjoado. E aí alguém, né, vem lá em nome do capitão e fala assim, olha, por que você está enjoado? Por que você não, sei lá, não abraça a missão, visão e valores? Então, como é que você resolve o problema do enjoo? Você tem que levar a pessoa para fora da sala de máquinas, não é isso? Coloca ali no convés, fale para ela, olhe para o horizonte, para o nosso rumo. E depois você deixa essa pessoa pegar no leme. É assim que a gente resolve o problema do enjoo num barco, né? Põe a mão no leme e reconheça que a gente tem várias mãos nesse leme. E o chefe tem ambas as mãos no leme e são eles que determinam para onde a gente vai. Mas a sua mão no leme, o que ela significa? Ela te dá a oportunidade de se expressar, de ser ouvido. E na nossa experiência, as pessoas não precisam de você, chefe, fazendo o que faz. Elas simplesmente querem uma chance de expressar as suas ideias, as suas emoções e o que elas acreditam. Dê essa oportunidade para as pessoas num ambiente construtivo, sem questionar a autoridade. A gente não quer que as pessoas, sei lá, façam um mutim, tomem o leme e vão para onde elas querem. Não. Deixem elas porem a mão no leme, porém sem definir os rumos desse barco. Então, a pergunta que eu ouvi, como é que a gente faz com que os funcionários fiquem alinhados com a missão, visão e valores da organização? Então, é isso, gente, é fazer com que eles estejam envolvidos nos processos decisórios. Acho que temos mais 5 minutos, mais uma questão aqui, pessoal. A Júlia, ela pergunta o seguinte. Aí, Júlia, não sei se a Júlia pode levantar a mão. Desculpa. Júlia, se eu de alguma maneira ler errado aqui, você me corrige, você me ajuda aqui. Como o gerenciamento pode afetar futuramente as profissões que tendem a assumir devido às inovações, entre parênteses, robotizações? É uma ótima pergunta também. Eu acho que no futuro, o que vai sobrar para a gente? Vai sobrar a gestão, gente. Todo o resto será substituído. Mas nem a inteligência artificial pode assumir o papel da gestão. E que não é aquele dedo em riste, né? Porque a inteligência artificial pode fazer isso, mas não dá para criar aquela comunidade, o senso de comunidade, o elemento humano, porque você pode ter uma sala cheia de robôs, mas você ainda vai precisar de pessoas, você vai precisar do seu mercado. Eu tenho também algo a dizer. Eu acho que essa resposta responde à primeira pergunta que foi feita sobre inteligência artificial. Realmente a gestão, o gerenciamento é a atividade, o trabalho em si do ser humano. E não dá para ser feito pela inteligência artificial. Só para finalizar aqui, pessoal, a gente já tem acho que uns minutinhos.
Tem uma pergunta aqui do Jaime. Ele pergunta o seguinte, ó, como a filosofia clínica pode contribuir para o método Adizes? Eu confesso que filosofia clínica, aí eu vou falar um pouquinho agora, tá? Eu não vou dizer assim, não conheço muito bem, mas talvez o pouco que eu conheço é o seguinte: a abordagem do Adizes, né, a nossa abordagem, às vezes, eu vou pegar um exemplo aqui, às vezes alguns clientes chegam, precisamos aumentar vendas, novos mercados. A gente começa olhando primeiro para dentro da organização, analisando, né, a parte interna, né? A gente normalmente usa uma equação que na parte de baixo, né? Naquela divisão, na parte de baixo tem desintegração interna, certo? E a parte de cima tem integração externa. A integração externa é uma função das capacidades que você tem, que cada um tem, e das oportunidades que tem no mercado. Quanto mais você se integrar com o mercado, melhor vai ser, mais oportunidades você vai conseguir aproveitar. E a parte de baixo, desintegração interna é uma função do quê? De mútuo respeito e mútua confiança, certo? Só que o Dr. Adizes, ele, vou dizer assim, ele descobriu que todo organismo precisa de energia, né? A nossa energia ela é fixa, né? Chega uma hora que acaba, então a gente tem que dormir para ter mais energia. Que a energia, ela de alguma maneira é alocada de uma maneira preditiva. Então, quanto mais desintegração interna a gente tem, certo? Com nós mesmos, às vezes depressão, às vezes, sei lá, algum problema com a esposa, com um parceiro, etc. Tal, menos energia a gente tem para lidar com o patrão, com o chefe, com o irmão, com a família, e por aí vai, certo? Então, eu vou guardar essa pergunta aqui, aí a gente vai estudar um pouco mais no detalhe, não sei se o Will quer falar alguma coisa, sobre filosofia clínica, certo? Ou se o Chorhan quer falar alguma coisa, mas eu fiz esse link que a nossa abordagem primeiro arruma internamente, né? Acaba ou procura diminuir o máximo a desintegração interna do organismo para depois sobrar mais energia para a gente lidar com as oportunidades do mercado. Chorhan. Ou Will, não sei se é quem quer falar. Olha, a minha mãe é psicóloga clínica. E se você pensar, né, pessoas, processos, missão e valores, missão e visão e valores, onde que está o foco? Se você abrir um livro de gestão, olha, você vai ver que se fala muito sobre as pessoas, como você pode ser mais digno de confiança, quando você pode confiar mais nas pessoas, ser mais respeitoso. A maior parte dos livros tentam fazer de você um melhor gestor. Agora, processos não tem tantos que falam sobre isso. A gente tem Kaizen e TQM, Total Quality Management. Pouquíssimos falam sobre processos gerenciais. Estrutura, olha, no Boston Consulting Group, na McKinsey, essas são algumas das poucas organizações que atuam nesse campo. Estratégia, missão, você tem a estratégia do Oceano Azul, mas sempre o foco está nas pessoas. E até uma piada que explica isso. Aquele cara que está, sei lá, voltando para casa depois de ir no bar, são 2 da manhã, ele vê o seu amigo olhando assim, e ele pergunta, o que você está fazendo? Ah, perdi o meu anel, não posso voltar para casa até achar o meu anel. Ele fala assim, vou te ajudar. Ele dá uma olhada, procura, 10 minutos se passam, ele não consegue achar o anel. E ele fala, amigo, onde você perdeu o anel? Você fala assim, eu perdi lá no canto. Então, por que você está procurando seu anel aqui? Porque aqui tem a luz da rua, né, que está iluminando o poste. Então, é isso que a gente consegue ver, as pessoas, o que a gente pode tocar. Então, por isso a gente fala tanto das pessoas. E as pessoas são sempre a causa raiz. Se você mudar as pessoas, você vai mudar a organização. Então, isso é muito importante, né? Essa abordagem psicológica. As organizações são feitas de seres humanos e quanto menor a sua organização, maior será a importância das pessoas e menor dos sistemas. Quanto maior a organização, mais importante o sistema e menos importante as pessoas.
Por exemplo, quando o Obama entrou no poder, ele fala assim, ele ia mudar os Estados Unidos. 2 anos depois, ele não tinha mudado os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham mudado o Obama. Então, o que a gente está falando? Você tem que lidar com as 4 coisas holisticamente, não só com as pessoas, mas também com o ambiente na sequência correta. E nosso foco é no ambiente, mas muitas vezes a gente tem que cuidar das pessoas e é aí que entra em cena a psicologia. Nós temos muitos psicologias e coaches que trabalham com a gente, tudo isso é muito importante. E eu até vejo que nós fazemos a mesma coisa que um psicólogo, só que num nível organizacional. O psicólogo faz o quê? Ele ajuda você a lidar com problemas de desenvolvimento. Eu tenho um problema, não consigo resolver, vou para o psicólogo. Eu sou uma organização, estou com um problema. Coisas que a gente não consegue resolver sozinho. É isso que a Dizes faz. Então, eu vejo uma complementação entre ambos, mas na minha experiência, houve uma ênfase excessiva na mudança da organização através das pessoas. E a psicologia é um campo muito desenvolvido, né? Essa ideia de você mudar um sistema. Eu não conheço mais ninguém que trabalha holisticamente com o sistema da maneira como nós fazemos.